Boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem? Estamos aqui iniciando mais um bate-papo sobre o tema Vamos discutir a relação. Eu e a minha querida digníssima Juliana Maria aqui comigo, e hoje a gente vai continuar um pouquinho o nosso papo que a gente começou na semana passada. Sempre toda quinta-feira, 7 horas da noite, a gente vai estar lançando um novo bate-papo aqui sobre a relação conjugal, como o desafio de preservar, de manter a fé cristã no dia a dia do casamento. E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre, para mim, na minha compreensão, o maior inimigo do casamento nos nossos dias. O maior de todos. Não só nos nossos dias, mas sempre foi e sempre será o maior inimigo do casamento. E eu estou falando aqui sobre o egoísmo. O egoísmo, na nossa maneira de entender, é o pior, o mais cruel inimigo, aquele que conspira e que realmente destrói os nossos casamentos. E sempre foi assim. Não sei se você concorda com isso, Juliana. Acho melhor começar dizendo que não, né? Porque é muito bom a gente começar assim com uma discussão para dizer que eu tô certo, você tá errado, mas nisso eu tenho que concordar. E que se a gente parar para pensar e olhar para nossa vida para trás, a gente vai ver que das piores, as menores crises que a gente teve, com certeza foram por causa de egoísmo. Pois é. O egoísmo, ele, na verdade, é uma característica do ser humano, né? Desde que o pecado entrou no mundo. Mas a gente vive hoje um tempo que é o tempo do individualismo, né? A gente vive hoje a cultura do egoísmo como nunca antes. As pessoas são criadas e educadas desde pequenininho a aprenderem a se virar sozinhas, a aprenderem que elas são o centro do universo. E aí isso tudo gera, Juliana, uma compreensão, uma expectativa em relação ao casamento que é a compreensão o outro para mim e não eu para o outro. A gente hoje em dia vê as pessoas casando com o objetivo de serem felizes e o outro é o meio da sua própria felicidade. Então eu espero que eu ache o meu par perfeito para que esse par perfeito me faça feliz. Então o outro é o meio, é o instrumento da realização dos meus sonhos, dos meus desejos, das minhas fantasias. Ele vai me fazer feliz. E quando em algum momento eu não me sentir feliz, eu pulo fora. Seria mais ou menos assim que a gente descreveria o casamento em termos gerais, bem grosso modo. Eu diria que por causa do egoísmo, bem lá no fundo, tem gente até que prefere não casar, É para verdade, começar. é verdade. Porque se eu vou ter que começar a discutir os meus projetos, os meus sonhos, e vou ter que abrir mão de alguma coisa, mudar um pouquinho que seja o meu estilo de vida, minha rotina, as minhas práticas, então vai dar muito trabalho. Então é melhor eu manter sob o meu controle, sem ter que dividir isso com ninguém. Ou no máximo, quando a gente casa, um discurso bonito é aquele de não, vamos fazer junto, vamos planejar junto, vamos construir junto. Mas o junto envolve, obviamente, duas visões, duas histórias, duas tradições, duas intenções, dois sonhos que muitas vezes não vão, na maioria das vezes, não vão bater 100%. E aí, na hora que tem que abrir mão de lá ou de cá, aí a crise surge. Então, o discurso do junto é bonito, mas é mais difícil a gente pensar assim: ok, eu tenho minha rotina, meus planos, meus sonhos, mas eu estou disposta a abrir mão de tudo. É uma pergunta que muitas vezes a gente não faz e às vezes a gente é obrigado a fazer por circunstâncias da vida, algumas exigências, situações de crise muito específicas. Às vezes a gente tem que ou abrir mão de tudo ou adiar tudo. E muitas vezes antes de casar a gente não faz essa reflexão. E aí na hora que as situações chegam a gente se vê num momento de crise bastante difícil para resolver. O que você falou é interessante que hoje muitas pessoas até optam por não casar, ou então adiam, as pessoas casam hoje cada vez mais tarde, porque existe aquela compreensão de que não, eu
Eu não quero que o casamento atrapalhe a minha vida, não quero que o casamento atrapalhe os meus planos, os meus sonhos. Quando eu estiver totalmente estabilizado, aí eu vou pensar nisso. Ou, muitas vezes também, quando casam, existe hoje, né, a gente estava conversando no final de semana sobre isso, cada vez mais casais que optam deliberadamente por não ter filhos. Né? São os DINKs, Double Income, No Kids. Né? Esse grupo social, não é corona não, fica tranquilo. Então, nesse caso, esse grupo social é um grupo que cresce absurdamente hoje, e as grandes marcas hoje já pensam em fabricar produtos, em propagandas, em programas, turismo, tudo voltados para essa categoria de casais que optam. Não é porque eles não têm filhos, não é porque eles não podem, tem algum problema. Não, é uma opção deliberada de não quero filho na minha vida. E eu lembro que eu vi um vídeo uma vez de um cara falando, a gente optou por não ter filhos porque afinal é um grande risco, né? Eu quero ter a minha vida, eu quero ter os meus programas, e o filho ele acaba sendo um empecilho, porque quando você tem filho você tem que viver muitas vezes em função daquela nova realidade, você vai ter que sacrificar um monte de coisa, e isso acaba sendo um impedimento, as pessoas acabam não querendo filhos por causa disso. Então é uma tendência, né? É uma tendência. Não estou dizendo que isso acontece com todas as pessoas, mas é uma tendência que esse individualismo ele torna as relações cada vez mais difíceis, né? É importante dizer que a gente não está aqui para julgar ninguém, né? Só o Senhor pode julgar os corações, mas os números dizem, as estatísticas dizem que esse grupo está crescendo. E eu já ouvi assim, claramente, nitidamente, com todas essas palavras, uma amiga minha me dizendo: eu não quero ter filhos porque eu tenho planos muito egoístas para minha vida. Eu quero viajar, eu quero curtir a vida e tal. Foi a única que eu vi reconhecer a real razão de escolher não ter filho. Hoje ela é mãe, apaixonada, enfim. Mas é a única vez que eu vi alguém assumir de fato isso, né? Então, basicamente, o egoísmo ele impera na questão do princípio do casamento, da expectativa que a gente traz para o casamento, que é a expectativa de que o outro faça a gente feliz. É engraçado que já há 23 anos ou 24 anos como pastor, eu jamais ouvi ninguém dizer que o casamento não deu certo porque eu tentei fazer o outro feliz e não conseguia. Não. Geralmente o discurso é assim, não era a pessoa certa para mim, o problema era o outro. Sempre o problema é que o outro não foi capaz de cumprir todas as exigências necessárias para manter o casamento. Mas ninguém nunca veio para mim e falou assim, não deu certo porque eu não fui a pessoa certa. Sempre é porque o outro não foi a pessoa certa. Né? Então a gente casa esperando que o outro seja a pessoa certa para a gente. Mas a gente nunca imagina que nós temos que ser a pessoa certa para o outro. Né? E, enfim, essa coisa isso é a expectativa em geral, né, para o casamento. Mas o egoísmo afeta o dia a dia. Né? As decisões que a gente toma. A gente tem uma experiência interessante que a Juliana vai contar também, que foi logo que a gente estava recém-casado, morando no Rio, e a Juliana estava indo muito bem no trabalho, ela estava assim, realmente numa fase ótima, assim, uma nova empresa, com possibilidade de crescimento, e aí veio um convite para eu pastorear uma igreja na cidade de Campos, lá no Norte Fluminense. E era uma coisa que ministerialmente para mim seria muito bom, seria a minha primeira experiência como pastor de uma igreja, e essa responsabilidade, possibilidade de amadurecer e tal, mas a Juliana estava muito bem. Então a gente ficou naquele conflito, né? E agora? Nós vamos atrás da minha oportunidade, ou a gente fica porque você está tendo a sua oportunidade, né? E isso é uma coisa que vários casais enfrentam. E aí naquele momento a gente decidiu ir para Campos, né? Ou seja, a Juliana abriu mão da oportunidade dela, do momento dela profissional, e a gente foi... diga-se de passagem, nunca mais voltou. É verdade. Foi uma coisa que você perdeu para sempre. Para sempre. E a gente acabou indo para
Campos, onde a gente pastoreou por 4 anos. E é engraçado que ali, depois de 4 anos, a Juliana acabou fazendo um concurso público. Em princípio era uma coisa bem assim despretensiosa, que ela fez o concurso para Petrobras. E surpreendentemente, não porque você não fosse capaz, Ok, né? Você deixou só. Pula essa parte. Você sabe a história toda, mas não dá tempo aqui de contar, gente, porque a história é muito longa, é um milagre atrás do outro. Mas ela passou nesse concurso de uma forma assim avassaladora, ficou lá nas primeiras posições e surgiu uma oportunidade. Ela foi chamada para trabalhar no Rio. E aí a gente teve que mais uma vez fazer uma decisão, porque naquele momento eu estava absolutamente muito bem na igreja, praticamente a gente não tinha problema na igreja, a gente era muito querido lá, é uma igreja super amada até hoje, é uma igreja muito especial. Ainda hoje eu estava falando com uma pessoa de lá que me ligou, meu grande amigo Demilton, e aí a gente teve que fazer uma decisão difícil também, uma das mais difíceis da nossa vida, que foi ou a gente vai para o Rio de volta, que É a é minha oportunidade. para seguir a sua oportunidade que você teve, ou a gente permanecia onde eu estava muito bem. E aí nesse momento a gente orou, pediu orientação e viu que o momento era seu. Então a gente acabou, eu tive que abrir mão da igreja, ali daquele ministério naquele momento, e a gente foi para o Rio, porque era a oportunidade que a Juliana estava tendo naquele momento. Então, esse é um exemplo de que eu acredito, Juliana, que muitos casais hoje experimentariam um divórcio num desses dois momentos, né? Sim. Porque, afinal, o outro não pode impedir os meus sonhos de se realizar, né? De se realizarem. Mas, bom, você contou a história muito rápido, né? E eu me lembro que quando a gente foi fazer uma avaliação de potencial de plantação de igrejas, isso foi uma das perguntas que fizeram pra gente, era como a gente tomava a decisão e quando que a gente teve uma decisão difícil para tomar. A gente já tinha passado por essas duas decisões e, assim, de fato, não foram decisões assim tão difíceis, porque antes do convite de Campos, você já tinha meio que sonhado com aquela igreja. E eu já tinha falado que eu não ia nem que você me pagasse $1 milhão. Só que durante aquele tempo ele ficou orando e o meu coração foi mudando. A ponto de, quando o convite chegou de fato, eu quase que estava de mala pronta para sair. A Gabriela já tinha nascido, eu estava trabalhando demais e queria ficar com ela. E era uma oportunidade de uma mudança que ia permitir que eu pudesse ver ela começar a andar, começar a falar, que era coisa que eu não estava conseguindo viver. Então tinha um passado nessa história aí que já era de um sonho seu, que você ficou orando, a gente não discutiu, a gente não brigou sobre aquilo. E aí quando o convite veio, Deus já tinha feito a obra no meu coração. Então aquilo para mim não foi uma decisão difícil, eu não fui lá pedir demissão com peso, assim, ai, socorro, tô abrindo mão de tudo na minha vida. Eu não tava feliz com aquilo. Você estava empolgada, né? Não foi uma coisa que trouxe Sim. sofrimento. Da mesma forma, eu quando voltei também. Exato, vou chegar lá. E aí, o que passou pela minha cabeça? Já que o meu coração já tá tão inclinado porque Deus já fez a obra, então eu vou usar essa oportunidade também para ficar com a Gabriela para fazer meu mestrado que eu não ia conseguir fazer no Rio. Da mesma forma, quando a gente voltou, a gente também estava orando sobre isso. E quando as portas se abriram para mim, você também tentou usar essa oportunidade para rever os seus caminhos ministeriais também. E aí a gente começou a plantação da Libertas. Então, assim, não foi de fato uma decisão muito sofrida, porque desde o princípio, que quando a gente começou a pensar nisso, a gente já colocou e submeteu isso em oração. E eu acho que isso é o mais importante daquilo que a gente tem para conversar, né? Como que a gente submete não só as nossas decisões, pura e simplesmente, mas o nosso coração. Porque essa história de abrir mão é difícil, mas para Deus nada é difícil. Para Deus não é difícil mudar o nosso coração para que o meu coração se converta ao coração e ao plano dele. Ou não é difícil para Deus mudar o coração dele para que ele se incline à minha oportunidade, ao meu momento. Então, na verdade, eu não vejo isso como decisões que foram difíceis. Eu vi isso como Deus trabalhando no nosso coração, Deus dirigindo a nossa vida
e redirecionando os nossos caminhos. Não foi Deus matando o meu sonho profissional no Rio e não foi Deus matando o seu sonho ministerial de campus. Ele foi só redirecionando os nossos caminhos e sempre fazendo convergir de forma que a gente se sentisse realizado e feliz com isso. Não é um peso, porque se for um peso também não funciona. Né? É verdade, é verdade. O fato é que o egoísmo ele pode matar, né? Nessas grandes decisões, nesses momentos de mudança realmente, de vida, de cidade, de trabalho. Isso são grandes decisões que a gente precisa tomar como casal e a gente precisa ter essa unidade, esse pacto. Né? A gente sempre teve um pacto que era, por exemplo, a gente nunca vai morar em duas cidades diferentes. Você vai morar no Rio, vou morar em Campos e a gente vai tentar, a não ser que seja uma coisa extremamente temporária, como foi, né? 3 meses a gente teve esse desafio, mas apenas 5 meses, né? Como um ajuste. Né? Mas o plano a gente tá junto, a gente tá junto. Mas a gente está falando aqui de grandes decisões, mas eu também sou mestre em dizer que para as grandes decisões a gente não tem problema nenhum para tomar. É isso que eu ia falar. Tomar decisão em conjunto. Agora, para as pequenas, eu vou Exatamente. falar. As do dia a dia, as rotineiras. A gente sempre conseguiu até desenvolver bem, tirar de letra essas grandes mudanças, chegada de filhos e tal. A gente conseguiu administrar isso bem, graças a Deus. Acho que a graça de Deus foi boa pra gente. Mas a gente, como qualquer outro casal, e aí é o que eu acho também, a minha desconfiança, Juliano, é que na maioria das vezes, até pela experiência de aconselhamento de casal, o casal não divorcia por causa de uma grande decisão, a não ser um caso ou outro. É o acúmulo de Mas pequenas. É o acúmulo de pequenas coisas, é aquela coisa de você estar lá na cama, amor, pega um copo d'água pra mim. Poxa, amor, tô deitado já. E aí, brigou. Que hora que vai acordar? O que a gente vai fazer quando sair para se divertir? Praticamente discutir. São aquelas coisas do dia a dia que a gente insiste em manter a nossa vontade, um atraso, um é mais pontual, o outro não é, e a gente quer sair na hora, aí um atrasa o outro. É comida. É comida, a gente quer comer o que a gente quer e a gente acaba impondo ao outro. Enfim, uma série de coisas do dia a dia, daquelas coisas pequenas. Potencializadas quando vem filhos, né? Exatamente. E ali é que o nosso egoísmo aflora, né? Talvez porque a gente já está na segurança da casa, a gente acha que não vai acontecer nada mesmo, e que é aquilo, e a gente acaba virando um monstro egoísta que quer só manter a própria vontade, né? Não quer servir o outro. Essa coisa do serviço é muito forte, né? Porque a gente sempre fica empurrando para o outro, não quer ajudar, não tem aquela disposição. Então, o egoísmo, gente, nessas pequenas coisas é que muitas vezes ele mina o casamento, né? Então, assim, a gente quer bater um papo hoje com vocês aqui, né? Já tá no meio do papo, sobre essa questão do egoísmo. E eu queria ler uma passagem bíblica e um trechinho de um livro que toda semana eu vou indicar, a partir de hoje, um livro legal aqui sobre casamento para vocês e ler um trechinho desse livro. Primeiro eu quero ler a carta de Paulo aos Filipenses. No capítulo 2, a gente tem um princípio cristão que deveria ser colocado em prática na questão do egoísmo, né? E que deveria ser o nosso antídoto contra o egoísmo. Então Paulo vai dizer assim no capítulo 2, escrevendo aos Filipenses, versículo 2:2. Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, não concordando forçadamente ou fingidamente, mas concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. E aí ele diz: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Isso hoje seria um absurdo, né? Considerar o outro superior a gente, ou mais importantes que a gente. Isso não pode, você tem que ter uma autoimagem boa. Não procurem, e aí ele diz, não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também
com os interesses dos outros. E aí ele dá o exemplo de Jesus, que é o exemplo máximo. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. E por que ele dá o exemplo de Jesus? É o que ele diz: embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Né? Jesus, que tinha tudo, optou por não ter nada. Isso ele fez por nós, por você e por mim. Então o exemplo de Jesus deve ser o nosso exemplo. A vida cristã ela é uma vida de renúncia. O egoísmo ele está presente, mas quando a gente reconhece, melhor dizendo, a gente se torna um seguidor de Jesus, a gente se identifica com Jesus, a gente coloca a vida de Jesus na nossa vida, a gente passa a viver a vida de Jesus. E essa vida é uma vida para o outro, não é uma vida que vê o outro para nós, é uma vida que vê a gente para o outro. Né? E isso é um exercício diário, né? Diário. Eu acho que talvez isso seja o primeiro indicador ou o primeiro sintoma da nossa própria relação com Deus. E eu posso me lembrar também nitidamente dos momentos em que eu estava mais próxima de Deus e buscando a Deus, de recorrer à oração assim instantaneamente quando eu percebia que o egoísmo estava tentando tomar conta. Às vezes eu tinha até que sair, vou parar a discussão um pouquinho, vou orar, porque tá difícil. E se a gente não tá muito próximo de Deus, aí o monstro do egoísmo toma conta assim muito facilmente, porque a gente abaixa a guarda, né? E aí também é uma dica prática, porque eu me lembro também de uma vez, não sei se você vai se lembrar disso, que eu tava muito mal, assim, tava quase em depressão e tava brigando por tudo, chorando por tudo, assim, bem desequilibrada, coisa que também não acontece muito com as mulheres, né? É uma coisa bem rara. E também é bem raro um homem não entender e não saber lidar com isso, né? Bastante raro. É verdade. Então, eu tava num dia ruim, mas era um dia que a gente tinha um compromisso da igreja, obviamente. E eu fiquei assim pensando 30 vezes se eu ia, porque eu ficava com medo de me descontrolar e de me aborrecer a ponto de passar vergonha, ou de ir e voltar no carro brigando, ou calada, de não ser eu mesma. Então, por esse medo, eu tinha a tendência de ficar na minha conchinha, me deixa aqui, vai todo mundo, me esquece. Mas eu me lembro que eu fiz, isso era de manhã, eu fiz uma oração, eu falei, Senhor, egoísmo aqui de novo, né? Tudo bem que eu tô desequilibrada e eu não consigo nem identificar por quê, né? Se é por mim mesmo ou se é para não aborrecer os outros ou não incomodar os outros, é tudo misturado. Mas eu quero fazer o que for a tua vontade. Então a minha oração não era assim, Senhor, me ajuda a agradar ele ou a agradar a minha família. Era, eu quero agradar o Senhor. Eu não sei exatamente o que vai acontecer. Eu tenho medo de mim nessas circunstâncias, nessa situação. Mas eu entrego essa situação nas tuas mãos e eu vou fazer o que o Senhor quiser. E aí nisso eu levantei, tomei um banho e fui. E não me arrependi de ter ido, para variar. Isso também não foi uma só vez que aconteceu. E não passei vergonha, não me descontrolei, não fui brigando. E inclusive a minha própria família reconheceu isso e me encorajou por causa disso, pela atitude e tal. Mas muitas vezes, quando a gente acorda de manhã com esse propósito, é mais fácil de lidar e é mais fácil de orar e de colocar diante de Deus, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, do que, Senhor, eu quero viver para o outro, eu quero agradar o outro. Isso pra gente já é um conflito com a nossa própria natureza, com o nosso egoísmo. Mas quando a gente coloca isso diante de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, então a gente consegue, através do Espírito Santo, colocar o nosso monstro do egoísmo menos atuante, né? Porque a gente não consegue se livrar dele. Então é uma dica prática. Ora para agradar a Deus, ao invés de orar simplesmente para agradar o outro. Né? Isso é importantíssimo, porque a gente precisa ter essa compreensão de que o outro não é o maior inimigo. O outro não é inimigo, herói. O maior inimigo está dentro de nós. Né? O maior inimigo
Ele tá lá dormindo, mas ele a qualquer momento ele vem e ele surge ali, Os instintos né, primitivos. os nossos instintos mais primitivos, né, e ele vem com força tentando realmente destruir, né? Às vezes a gente pensa que o outro é o problema, mas não é, o problema está dentro de nós. Então isso inclusive uma coisa que nesse livro aqui que eu queria indicar para vocês, é um livro muito interessante chamado Significado do Casamento. É um livro do Tim Keller. Aqueles que me conhecem sabem que eu sou meio fã do Tim Keller. E esse livro realmente é espetacular. Ele é baseado numa série de pregações que o Tim Keller fez na igreja dele, em Nova York. E foi, até hoje, se não me engano, a série que mais teve downloads de áudio e de vídeo, de todas as que ele fez. São talvez centenas de séries. E nesse livro, é um livro muito bom sobre casamento, o significado do casamento. Ele fala sobre esse problema do egoísmo, sim. Ele tinha marcado aqui, perdi agora, Juliano. Como é que pode? Não, tá aqui. Então ele fala sobre o egocentrismo como sendo o principal inimigo do casamento, né, dentre outras coisas. E eu queria ler um parágrafo aqui que ele fala sobre como a fé cristã, como o nosso temor a Deus, ele pode ajudar na luta contra o egocentrismo. Eu queria ler esse parágrafo. Ele fala assim: o princípio cristão que precisa operar no relacionamento é a abnegação gerada pelo Espírito. Não pense menos de si mesmo, nem mais de si mesmo, mas pense menos em si mesmo. Significa tirar o foco de si mesmo e entender que, em Cristo, suas necessidades serão supridas. E, de fato, estão sendo supridas de modo que você não precisa esperar que seu cônjuge seja o seu salvador. Pessoas com um profundo entendimento do Evangelho são capazes de olhar para si mesmas e reconhecer que seu egoísmo é o problema. E elas decidem que vão trabalhar para mudar isso. E quando o fazem, muitas vezes têm uma sensação imediata de libertação. Parece que acordaram de um sonho perturbador. Veem como estavam sendo mesquinhas. Como o problema é pequeno à luz do todo muito maior. Quem para de se concentrar no quanto é infeliz, descobre que a sua felicidade está aumentando. É preciso perder a si mesmo para encontrar a si mesmo. Tim Keller está lembrando aqui o exemplo lá, quando Jesus fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que significa na dimensão do casamento negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. Certamente o Barreto aí que está nos assistindo vai dizer que a cruz é a Marta, né? A sogra dele. Mas Barreto, não é, você está enganado. A Marta não é a sua cruz. A sua cruz é você mesmo. Você dentro de si mesmo aí, do seu interior, é a sua cruz que você tem que carregar. É o seu egoísmo. Então, enfim, assim como todos nós. Todos nós, a cruz é o nosso egoísmo que a gente precisa matar ele. Negue-se a si mesmo. E isso conspira contra o casamento porque a gente se esquece que o amor exige sacrifício. Exatamente. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E isso faz ou obriga, demanda da gente sair da nossa zona de conforto. Então, às vezes, quando junta o egoísmo com acomodação, preguiça às vezes, aí a gente acaba deixando que a crise se instale. E só uma reflexão diante de Deus para identificar essa coisa do egoísmo dentro da gente, para a gente poder trabalhar isso diante de Deus, né? E a nossa vida com Cristo exige esse sacrifício também. Não, é engraçado que a gente se sacrifica, né, Juliana, para muitas coisas. Para os nossos sonhos, para os nossos planos, no trabalho, às vezes para fazer um curso. A gente se sacrifica, a gente sacrifica tempo, porque a gente valoriza isso. Então, muitas vezes, a falta de sacrifício no casamento é um sinal de que talvez a gente não esteja valorizando como deveria valorizar a relação. Né? Porque a gente é capaz de fazer sacrifícios por outras coisas. Né? Eu me lembro
Lá no Rio a gente tinha os peladeiros ali do aterro do Flamengo. Se você fosse ali no aterro do Flamengo 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, os caras estavam ali jogando bola. Né? 4, 5 horas da manhã o cara acordava para ir jogar uma pelada. Mas a pergunta é, a gente acordaria esse horário pelo outro? Né? Então a questão é assim, a gente faz sacrifícios na vida. E quando a gente faz isso, se submetendo a vida com Cristo, o sacrifício que a gente faz pelo outro fica numa outra dimensão. Exatamente. Né? Se a gente não faz sacrifício, se a gente não submete a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso sonho a Jesus, esse sacrifício pelo outro parece grande demais. Exatamente. Então, assim, encerrando esse bate-papo hoje, gente, a pergunta que fica é, a gente vive para nós mesmos e a gente espera que o outro viva para nós, né? Eu vivo para mim mesmo e espero que a Juliana viva para mim, ou a gente vive para Cristo e vivendo para Cristo a gente acaba vivendo para o outro também, né? Essa é a pergunta e eu acho que isso faria de fato uma grande diferença na nossa relação, no dia a dia, se todo dia de manhã a gente acordasse e visse ali um cartaz ou uma coisa, olha, cuidado com o egoísmo, ou luta contra o egoísmo, para quem você vive. E eu acho que isso aí poderia dar pra gente uma qualidade de relacionamento impressionante, quando a gente vive para servir o outro, né? Uma pergunta importante também, para ver em que nível que a gente está, né, nessa reflexão, quantas vezes eu tomei uma atitude ou eu decidi alguma coisa pelo outro e não primordialmente para mim, né, abrindo mão de alguma coisa. E eu não tô falando assim pela família ou pelos filhos. Estou falando especificamente pelo cônjuge, porque pelos filhos parece também que é uma facilidade tremenda a gente fazer sacrifícios, mas não necessariamente pelo outro. Pela família também, e aí isso envolve um pouco do conceito de aliança que a gente vai conversar num outro bate-papo como esse, mas tenta focar a pergunta em quantas vezes, ou que eu me lembre, quais foram as situações em que eu abri mão da minha vontade, da minha razão, do meu desejo, para satisfazer ou para agradar o outro. Tá bom. Então é isso aí, gente. Esse é o bate-papo de hoje. Queria pedir a Juliana hoje. Semana passada eu fiz a oração, eu pedi para ela fazer a oração hoje por você, pelo seu casamento, a sua família. E principalmente nessa linha, Juliana, se você pudesse orar, pedindo para Deus nos ajudar a vencer esse monstro chamado egoísmo que tem matado tantos casamentos aí, engolido, triturado, sem dó, sem piedade. Vamos orar e aí logo depois a gente está encerrando a nossa live de hoje, tá bom? Pai, eu te agradeço por esse bate-papo, te agradeço pela tua palavra que esclarece pra gente como a gente deve viver para o Senhor e como a gente deve construir nossa família. Pai, diante do Senhor a gente reconhece, Senhor, quantas dificuldades a gente tem tido por causa do egoísmo, como essa coisa é forte dentro da gente desde sempre. E como a gente tem deixado esse monstro do egoísmo tomar conta da gente tantas vezes, em coisas pequenas, em coisas grandes. E eu te peço, Pai, que tu tomes conta da nossa vida, do nosso coração, e pelo teu Santo Espírito, Senhor, ajuda a gente a controlar esse monstro que conspira contra a nossa família, conspira contra o Evangelho, porque a gente sabe que a gente quer espelhar e demonstrar, evidenciar o Evangelho para as outras pessoas através da nossa relação, do nosso amor, da nossa cumplicidade, do nosso casamento, da nossa família. Pai, eu sei que isso é uma dificuldade de todos nós e a recuperação vai passar necessariamente por um exercício de humilhação diante do Senhor, para reconhecer, primeiramente, que o problema está dentro de nós, no nosso coração enganoso e egoísta. Eu te peço que tu nos dês esse entendimento, essa clareza, que o teu Espírito Santo esteja incomodando a gente cada vez que a gente tiver uma palavra, uma atitude ou um gesto egoísta. E que a gente possa, de fato, Pai, acordar todo dia com essa disposição no coração de te servir, de te obedecer, de te conhecer e colocar isso em prática na nossa vida em relação ao nosso cônjuge.
A gente sabe também, Pai, que quanto mais a gente se aproxima do Senhor, mais esses sacrifícios que a gente faz pelo outro parecem mais normais ou mais factíveis. Eu te peço, Senhor, que tu hajas no nosso coração para que a gente se submeta cada vez mais ao Senhor e em fazendo isso a gente possa servir mais, compreender mais e também aceitar o outro nas suas atitudes egoístas, porque a gente sabe que tem o mesmo problema, Pai, que a gente possa ter graça um com o outro, que a gente possa ter misericórdia um com o outro, sabendo que a gente está nas mesmas dificuldades interiores e que a gente está no mesmo barco, que a gente não é inimigo, que a gente precisa construir e superar essas dificuldades juntos, Pai. Ajuda-nos a abrir os nossos olhos para enxergar essa realidade e ajuda a abrir o nosso coração para que o Senhor mude e trabalhe na nossa vida. Para a tua glória, em nome de Jesus que a gente ora. Amém. Amém. Muito obrigado. Você que está assistindo a gente, tenha um final de noite aí muito bacana com a sua família. Quinta-feira que vem a gente volta às 7 horas da noite, tá bom? Grande abraço. Discutir a relação. Isso aí. Valeu. Bye.